Quase todo mundo que você conheceu já desvestiu-se do corpo daquela época. Nós comemoramos os 100 anos de Jorge André, ele mandando uma mensagem do Congresso. Antes disso, um palestrante que é pouco conhecido na Bahia, mas tem uma história, Jacó Rosman Neto, também já tinha desencarnado do Congresso, ele também do primeiro Congresso. E aí me vem uma questão: como é conviver com essas, digamos assim, mudanças de personalidades no seu entorno? E se isso, de certa forma, não deixa um gosto de solidão? Os Espíritos me ensinaram 2 tipos de solidão. Permito-me uma palavra espanhola para definir melhor meu pensamento. A soledad, estar sozinho, sem rumo, e a solidão com Deus. Preenche todos os vazios existenciais. Quando temos uma meta, e a minha meta desde o começo foi da autoiluminação. Por isso, eu não me preocupei muito com os outros, de concordarem comigo, de referirem-se positiva ou negativamente. Eu não me incomodei. Achava natural que as pessoas discordassem e até me agredissem. Porque se o meu modelo foi crucificado, eu lembrava muito das suas palavras. Se fazem isto ao ramo verde, que não farão ao ramo seco? Se ele, que era árvore frondosa, recebeu a maior punição da penologia humana, sem reclamar, o que é que não espera aquele que o segue, que o ama e que o conhece? Porque o meu grande problema no Espiritismo foi conhecer Jesus, arrancá-lo das páginas do Evangelho e incorporá-lo ao dia a dia, em cada momento, nas decisões difíceis, porque uma vida de quase um século enfrenta praticamente todos os desafios. E então muito me alegra poder olhar para trás e não ter vergonha do meu passado. Isso resulta de uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala que o verdadeiro espírita tem uma conduta de tal forma que, ao desencarnar, pode olhar nos olhos todas as pessoas, inclusive aquelas que se lhe fizeram adversárias. Olhar tranquilamente, não tendo que pedir desculpa, porque já pediu desculpa com o silêncio. No longo período existencial, o silêncio foi a sua companhia, porque nos preocupamos muito com as opiniões alheias. E nós que não conhecemos a própria opinião, naturalmente ficamos aturdidos quando amigos nos esbofeteiam moralmente a face e não nos dá o direito sequer de justificar. Numa jornada longa, aprendi que a maledicência é como o cupim. Ninguém vê na madeira, mas um dia a madeira desaba, porque o cupim a comeu por dentro. Então eu evitei muito que o cupim do meu próximo entrasse no jacarandá da minha alma. Quando acontecia qualquer coisa, eu dizia: natural, não me conhece. Eu ainda não me conheço. E até agora ainda me surpreendo com algumas reações que às vezes me pega de surpresa. Mas Deus me permitiu um temperamento muito especial, o arrependimento. Quando eu faço algo que me fere, eu não me desculpo. Eu me padeço
a cruz do arrependimento. E enquanto eu não me reabilito, eu não me sinto bem. Então, o meu problema não é com o próximo, é comigo mesmo. Daí, esta aparente solidão é enriquecedora. Nos 2 últimos anos, eu tenho esperado muitas doenças. Doenças não diagnosticadas. Eu estive com 16 médicos e não tenho diagnóstico. No entanto, estou doente. Fiz 4 check-ups. Ao terminar, para fingir tão bem, porque depois que eu tive Covid-19, eu perdi completamente as forças. Eu sou incapaz hoje de caminhar 100 passos. É como se eu caminhasse 300. Então eu transformei a minha mente numa realidade. Eu fico deitado o tempo todo e faço tudo mentalmente. Porque a mente, o dínamo do cérebro, é capaz de, através da imaginação, realizar todas as tarefas de amor a que nos vinculamos. Então, confesso, não sinto solidão. Eu preencho a alma de alegria, de pequenas coisas e da própria mediunidade. Gostaria de aproveitar para pedir aos médiuns: amem a mediunidade. Compreendam que é uma ponte que Deus nos dá para entrarmos em comunhão com o mundo transcendente. A mediunidade é um país que nós devemos ir com muita frequência à parte superior desse país, que é a fraternidade. A doutrina apresenta que o exercício mediúnico requer estudo, serenidade e retidão de propósitos. O pensamento elevado estabelece sintonia com os bons espíritos, favorecendo comunicações edificantes e seguras. A mediunidade, assim compreendida, não se resume a fenômeno, ela é ministério de amor. Quando o médium atua com humildade, torna-se colaborador consciente das forças superiores, instrumento do Cristo em ação silenciosa e constante. Joana de Ângeles define essa vivência como mediunidade com Jesus. O uso da faculdade mediúnica orientado pelo Evangelho e sustentado pela ética do bem. Nesse ideal, servir substitui o destaque pessoal, e o trabalho interior acompanha o trabalho mediúnico. Mediunidade com Jesus é o exercício da caridade espiritualizada, em que cada palavra, pensamento ou gesto expressa o amor que o Evangelho inspira. O médium que serve com Jesus mantém o coração em paz, fazendo da vida, em todos os seus tons, um exercício constante de amor e superação. Mas a prática mediúnica é apenas uma das faces do compromisso cristão. O verdadeiro cristão, ensina Emmanuel, manifesta o Evangelho em silêncio, pela coerência entre palavra e atitude. Ele compreende que a fé não é abrigo de crenças, e sim força de serviço. O conhecimento espiritual precisa florescer em obras de caridade, paciência e perdão. Assim, o cristão genuíno vive com simplicidade e retidão, construindo o bem ao redor e dentro de si. A codificação afirma que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço de renovação moral. O estudo e a prática não têm finalidade apenas intelectual, mas regeneradora. A fé raciocinada amadurece em consciência ativa, capaz de perceber que toda convivência é campo de aprendizado. A doutrina, portanto, não se encerra nos livros, realiza-se na conduta. A vida diária é o terreno em que se comprova o espiritismo vivido. Ao compreender a imortalidade, o ser humano descobre o valor de cada instante. A existência física torna-se oficina de progresso, onde o espírito aprende a amar, a servir e a compreender. A certeza de que a alma sobrevive fortalece o coração diante da passagem e ilumina o sentido da jornada. O tempo deixa de ser obstáculo para tornar-se aliado da ascensão espiritual. Nessa harmonia de ideias, delineia-se a finalidade maior do espiritismo: o aprimoramento do ser pela luz do conhecimento e pela vivência do amor.
O espírita consciente da imortalidade confia no futuro. O médium que serve com Jesus reflete serenidade nas provas. O cristão verdadeiro constrói o reino de Deus no íntimo pela transformação de si mesmo. Que o aprendizado se converta em conduta e a fé em trabalho. E que o amor, essência da vida imortal, permaneça em nós como chama serena, conduzindo-nos, passo a passo, à comunhão plena com o Cristo. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal e também criar uma rede de troca de experiências entre todos que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve.